direitinho ou tá baixo? Tá bom? Tá bom. Tudo bem com vocês, meus irmãos? Sejam bem-vindos a mais um domingo pela manhã. Daqui a pouco a gente vai fazer uma oração consagrando todas as famílias a Deus. Mas antes quero ler com você uma palavra que está lá em Atos, capítulo 12. Abra aí sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Sobre o vale de ossos secos, faz um exército se levantar. Atos 12. Abra aí, por favor. Quem achou, diga amém. O versículo é do 1 até o versículo 5. Versículo 1 ao 5. Tá certinho, pastor? Dá para estar baixo? Tá não lá? Mas será que está apertado aquele vermelhinho lá? Será? Os vermelhinhos. Deixa eu ver aí. Isso aí, ó. Por isso que não estava saindo, estava achando baixo. Vamos lá. Atos 12, versículo 1 ao 5 diz assim, ó. Porque aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos ler só os 5 em voz alta, todos juntos, pode ser? No 3, 1, 2, 3. Pedro, pois, era guardado na prisão. Vocês. Pronto, vamos prestar atenção no que estava acontecendo aqui. Pessoal, o Herodes, ele investiu pesado na perseguição contra a igreja naquela época. Como foi que ele começou a perseguição? Ele começou pelas partes baixas. Ele começou a perseguição na igreja por pessoas desconhecidas, membros comuns. Porque a ideia dele era ver como que o povo ia reagir, qual era a resposta do povo às suas ações. E ele viu que o povo começou a vibrar. Foi o que Herodes fez. Começou por baixo, silenciosamente, para depois chegar nos cabeças. Aí ele foi e conseguiu pegar Tiago. E foi muito rápido. Ele prendeu Tiago e matou Tiago à espada. Segundo alguns, Tiago foi decapitado à espada, morte cruel. Aí o texto diz, como ele viu que aquilo agradava o povo, o que foi que ele fez? Chegou num dos principais, se não o principal, que era Pedro. E a Bíblia diz que quando ele pegou Pedro, era um período de Páscoa, semana de Páscoa, né? Então ele não poderia tomar nenhuma atitude em relação a Pedro naquele período, ele tinha que tomar depois da Páscoa. É o que foi que ele fez? Diz aqui a Bíblia que ele prendeu Pedro com 4 quaternos de soldados, ou seja, um grupo de 16 soldados para vigiar Pedro, divididos em turnos, 4, 4, 4 e 4, 16 soldados. Aí a Bíblia diz, pessoal, que a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Era isso que a igreja fazia. Agora vamos prestar atenção o que é que esse texto tem para nos ensinar aqui. Preste atenção. Primeiro, pessoal, Herodes, ele começou pelas partes baixas, ele começando pelos membros
mais desconhecidos da igreja. Silenciosamente. O objetivo dele era chegar nos cabeças da igreja, nos líderes, Tiago, Pedro e os demais. Assim Satanás também trabalha, quando ele quer nos atingir, quando ele quer nos destruir. Ele começa silenciosamente. É uma coisinha aqui, é outra coisinha acolá, é um pensamento aqui, é um sentimento acolá, é uma ideia que surge aqui e por aí vai. Ele começa silenciosamente, ele não vem fazendo careta, mostrando suas garras ou coisa parecida. Foi como ele fez com Eva. Ele chegou, mostrou o fruto para ela e perguntou em outras palavras: tem algum problema disso aqui? Não tem nenhum problema. Você está vendo? Aí ele começou silenciosamente até a fazer o estrago. É assim que ele faz. Ele começou por baixo, ali sorrateiramente. Deixa eu pegar um aqui, pegar outro lá, para ver como é que a igreja, que o povo vai reagir. O povo gostou. É igual o político, irmão. Ele pode estar fazendo uma coisa errada, mas se agrada o povo, ele continua investindo naquilo. Foi o que Herodes fez. Aí conseguiu chegar em Tiago, um dos líderes da igreja. Tiago, aquele do grupo dos 3, que ficava lá com Jesus, Pedro, Tiago e João. Ele conseguiu chegar em Tiago. Posso dizer assim que a morte de Tiago foi até um pouco precoce, né? Porque estava começando os trabalhos missionários da igreja. Mas o Tiago, ele foi coroado com o martírio, né? Porque ele foi um dos que Jesus dirigiu uma palavra bem específica, quando ele disse assim, que ele iria beber do cálice que ele iria beber. Jesus bebeu do cálice do martírio e Tiago também, de forma bem precoce. Tudo bem, quando o povo, a igreja, viu Herodes avançando e matando gente, prendendo outros, até chegar na liderança da igreja, o que foi que a igreja fez? Versículo 5 a gente leu 2 vezes. A igreja começou a fazer contínua oração por ele a Deus. Estava lá Pedro preso, e a igreja começou a orar continuamente por ele a Deus. Eles intensificaram a oração. Dizem os pesquisadores, os estudiosos, que a igreja orava por Pedro 24 horas por dia. Eles dividiam em turnos de oração. Alguns oravam no templo, outros oravam nas casas, outros oravam em outros lugares, mas em turnos diários, eles faziam contínua oração pelo apóstolo que estava preso. E preso em total segurança, pessoal. Porque Pedro estava dentro de uma cadeia, e olha só como que era a segurança de Pedro. Tinha 2 soldados com ele. 2 soldados com uma espécie de algemas, colocado no soldado e colocado em Pedro. Imagina isso. Dava para o cara sair? Você não vê um tipo de prisão como essa hoje. Então, o Pedro estava aqui, aí tinha 2 soldados, um com uma espécie de algema nele e no Pedro, e outro nele e no Pedro. Como é que o cara sai disso? Aí, fora isso, tinha mais 2 lá na porta da prisão, para se houvesse uma tal eventualidade, impossível de acontecer, Pedro conseguisse escapar daqueles 2 lá, tinha mais 2 lá fora para poder detê-lo. Era possível o cara sair de uma situação dessa? Não era. Era impossível. E o que era que o Herodes estava esperando? Só terminar a Páscoa para fazer de Pedro um espetáculo para o público judeu. Era impossível Pedro sair dali. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pessoal, a igreja só passou a despertar para a necessidade de orar por Pedro, orar pelos seus líderes, depois que Tiago foi morto, depois que aconteceu aquela tragédia. Às vezes, nós só despertamos para orar quando está acontecendo uma calamidade, quando está acontecendo uma tragédia na nossa vida, quando está acontecendo algo ruim. Aí nós somos despertados para orar. Na verdade, essa vida de oração,
atacando o inferno, nos defendendo ou procurando nos defender desses ataques, isso tinha que ser contínuo. Mas a igreja só veio despertar, precisamos orar, precisamos acordar, quando veio aquela fatalidade, quando aconteceu aquela tragédia. Mas os sinais, eles foram dados. O diabo começou ali, através de Herodes, a atacar a igreja, a perseguir a igreja. Foram dados os pequenos sinais, mas a igreja não ficou alerta para isso. De repente, as primeiras coisas que começaram a acontecer, só ficavam nas notícias. Ei, você soube que o irmão foi pego? Ah, você soube que aquele outro irmãozinho da igreja lá, e de repente estava até começando na obra, Herodes mandou pegar, prender, até tirou a vida dele, e ficou por isso, porque era uma pessoa que não era tão influente assim na igreja, mas ficou por isso. Aí depois que a coisa começou a ficar mais séria, mataram um dos principais líderes da igreja, que era Tiago. Aí eles ficaram mais alertas ainda, mas até então não fizeram nada. Depois que prenderam Pedro, não sabemos quanto tempo foi depois da morte de Tiago e a prisão de Pedro, pode ter sido dias, pode ter sido horas, mas eu não acredito. Podem ter sido dias, porque Herodes esperou a reação do povo. Matamos um líder. Então vamos ver como é que o povo vai reagir. E aí o povo vibrou, a Bíblia diz que aquilo agradou. Então não tinha ferramentas de internet como tem hoje, que você ia ver nas redes sociais a reação do público. Então tinha que ouvir o boca a boca, tinha que esperar as notícias virem, a coisa começar a acontecer. E Herodes começou a ver o burburinho na cidade. Poxa, está agradando o povo está vibrando. Então vamos agora pegar o Pedro, e deram um jeito de pegar. Então dias entre a morte de Tiago e a prisão de Pedro. Aí quando Pedro foi preso, depois que chegou no extremo do extremo, pessoal, aí é que o povo começou a orar, começou a despertar. Por que nós não oramos antes? Por que não buscamos a Deus antes? Por que não dobramos os nossos joelhos em tempos de paz? Para uma das duas coisas. Ou não viu o tempo de guerra, ou quando viu o tempo de guerra, nós estarmos tão resistentes, tão fortes, que o inimigo nem queira se aproximar das nossas fronteiras. Por que a gente não ora antes? Por que o povo de Deus só deixa para orar quando o tempo crítico chega? Quando o tempo de calamidade chega? Quando a situação já está no extremo? É igual aquela pessoa que ela vai regrar a alimentação dela depois que ela já está com diabetes. Ela vai regrar a alimentação dela depois que ela já está com a pressão alta. Depois que ela já está com um problema de saúde grave. Não, agora eu vou mudar a minha alimentação. Não, mudança de alimentação não cura diabetes, já está com a diabetes, não cura. Mudança de alimentação não cura diabetes, já está, acabou, só Jesus cura agora. Agora é só controlar, né, o excesso de açúcar no sangue, mas não cura mais. Porque a pessoa diz só para tomar uma providência quando ela está numa situação extrema. Mas é assim na vida espiritual. Paulo, sabendo disso, ele deu uma recomendação para a igreja lá em Tessalonicenses. Texto simples, curto, recomendação pequena, mas profunda. Ele diz, orai sem cessar. Aí a pessoa diz, só isso. Mas vai ver a profundidade disso. Oração é uma arma de defesa, oração é uma arma de ataque. Orai sem cessar. Quando ele diz orai sem cessar, ele não está dizendo deixa para você orar em tempo de crise. Deixa para você orar em tempo de lutas extremas. Não. Ele está dizendo assim, ora todo o tempo, ora antes, busca a Deus para se preparar, busca a Deus para ter visão do que está por vir, busca a Deus para se fortalecer, busca a Deus para você se revestir do poder, do Espírito Santo. Busque. Não é fanatismo, não. Mas é uma realidade que precisa ser praticada pelo povo de Deus. Por quê? Porque quando oramos, nós colocamos o reino de Deus ao nosso favor. Quando nós oramos, nós colocamos o reino de Deus ao nosso favor. Não era isso que Jesus fazia diariamente?
O que é que você acha que ele ia fazer nas madrugadas? O que é que você acha que ele ia fazer quando se reservava para os montes? Quando ele se isolava? Por que ele orava tanto? Porque ele queria que Deus o preparasse para a missão que ele tinha para fazer, porque ele queria que Deus o livrasse dos ataques de Satanás e porque ele queria que Deus os fortalecesse quando ele estivesse frente a frente com o diabo, para mandar ele embora e resistir contra todas as suas armadilhas. Ele orava para isso. Só que a igreja deixou morrer membros, a igreja deixou morrer um dos seus principais líderes, a igreja deixou o principal líder ser preso. Preso e posteriormente iria ser morto. Aí a igreja despertou para fazer contínua oração por ele a Deus. Será que é preciso chegar a uma situação extrema das nossas vidas, da sua vida, da minha vida, para a gente começar a orar? Começar a buscar Deus? Começar a pedir a Deus visão, entendimento, discernimento, sensibilidade, poder do Espírito Santo, revestimento de poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo? Será que nós só vamos despertar para orar assim? A igreja orava continuamente, mas devia ter feito isso antes, mas não fez. Só despertou quando veio a crise extrema. Não deixe para você buscar Deus, irmãos, quando vier a crise extrema na sua vida, seja lá qual for a área, família, financeiro, saúde, vida espiritual, principalmente. Porque se você deixar a chegar no extremo da sua vida espiritual, da sua crise espiritual, possa ser que você nem tenha mais forças para orar, porque o fogo do Espírito Santo já apagou. Você vai tirar força de onde para orar? Vai tirar força de onde para buscar Deus? Para se renovar espiritualmente? Por isso que Paulo disse, não apagueis o Espírito. Quando ele fala de apagar o Espírito, é interessante que ele não diz que o diabo vai apagar o Espírito Santo que está em você. Somos nós mesmos. Não apagueis o Espírito. O mundo, irmãos, está em trevas. Imagina quando falta energia na sua casa e está aquele breu. O que é que você precisa? Ou o que é que você faz geralmente? Você acende o quê? Uma vela, não é verdade? Então imagine que o mundo está constantemente com falta de energia. Quando chega a energia, você apaga a vela. Agora o mundo é diferente. No mundo não tem energia. Espiritualmente o mundo constantemente está em trevas. As faculdades estão em trevas, as escolas estão em trevas, as empresas estão em trevas, as pessoas estão em trevas. A maioria, o maior percentual dos políticos, não do Brasil, mas do mundo, estão em trevas. O mundo está em trevas. E a igreja é a luz do mundo, disse Jesus. Ele disse, vocês são a luz do mundo. Então, o fogo tem que continuar aceso diariamente, não pode apagar. Não é como uma vela que quando chega energia, se apaga ela. Não, o nosso fogo, o fogo que está em nós, ele não pode apagar. Ele tem que estar aceso constantemente, porque o mundo está em trevas. Isaías fala sobre isso. Vai lá, depois a gente volta aqui para encerrar. Isaías 60. Abra aí, Isaías 60. Olha o que diz. Acharam? Encontre aí pacientemente. Quem achou, diga amém. Diz assim o versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque já vem o quê? A tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. O que é que diz o 2 aí? Para por aí. Porque eis que as trevas cobrem a terra. É a luz que cobre a terra? Infelizmente não, irmãos. As trevas. O mundo está em trevas.
O mundo, fazer uma rima aqui. O mundo está imundo. É uma realidade. O mundo está imundo. Está tudo imundo, tudo sujo, imundice, moralidade. Moralidade. Não existe. Inversão de valores. Treva total. As trevas cobrem a terra. Continuando, diz, ó. E a escuridão, os povos. O povo está na escuridão. O povo não consegue enxergar. Não consegue discernir entre o certo e o errado. Imagina isso. O povo não consegue discernir entre o certo e o errado. Palavras de Cristo há milhares de anos atrás. Aí ele diz, ó, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. 3. E as nações caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Está vendo? As nações vão caminhar, vão olhar para a tua vida, para a tua luz. Aqui fala da igreja, fala do povo de Deus. Vão caminhar à tua luz. Por que nós não podemos deixar o fogo do Espírito Santo apagar dentro de nós? Por quê? Porque o mundo está em escuridão, em trevas. A esperança do mundo somos nós. É a igreja, é o povo de Deus que tem uma palavra de vida, que tem uma palavra de direção. É a igreja, o povo de Deus, que tem uma palavra que dá um norte, que dá uma luz, que dá um destino, que tem uma palavra sensata, que tem uma palavra de sabedoria. É a igreja que faz a diferença. É o povo de Deus que incomoda. É verdade que a luz ofusca as trevas. É o povo de Deus que incomoda nas faculdades. É o povo de Deus que incomoda nas escolas. É o povo de Deus que incomoda na política. É o povo de Deus que incomoda nas empresas. É o povo de Deus que incomoda no trabalho. É o povo de Deus que incomoda nos lares, nas famílias, no dia a dia. É o povo de Deus que incomoda. Que onde a luz chega, as trevas, elas são dissipadas. Agora, se o teu fogo apagar, porque você não está orando continuamente, porque você não está orando sem cessar, se o fogo do Espírito, ele apagar, e aí? Como é que vai ficar? Aí você vai virar um crente comum? Que na tua vida não acontece nada, nada flui de você, absolutamente nada. Nada acontece através de ti. Você não incomoda nem desincomoda. Orai sem cessar. Os cabeças estavam lá, na frente da batalha. Mas os que eram para estar na retaguarda orando, estavam fazendo o quê? Gostando de ir para os cultos e receber milagre de Pedro, Tiago e os outros? Achando, vamos lá receber um milagre. Vamos lá receber uma benção. Era isso? Mas na hora que a coisa apertou para o lado da liderança, aí eles despertaram. Caramba, e agora? Quem é que vai pregar no culto de domingo na igreja? Quem é que vai pregar na semana lá na igreja? Tiago mataram, Pedro está preso. Os outros estão espalhados e agora a gente está ferrado. Como é que vai ser agora? Aí eles despertaram, vamos orar. Vamos orar, você está vendo a situação? E assim é hoje, irmãos. Muitos de nós só deixamos para orar, buscar em situações extremas. Mais. Para a gente caminhar para o final. Os sinais, eles se apresentam. E não apresentam de uma vez. Eles começam silenciosamente. Silenciosamente. Começou a matar um irmão, matar outro e perseguir outro. Ah, é coisa pequena, deixa. Eu me lembro quando, em 2014, esse período de 2014, 2015, me lembro eu pregando e dizendo, pessoal, a perseguição na igreja do Brasil
Ela não vai ser como lá nos países árabes, que levam um crente para uma praça, aí enforca ele em praça pública, ou queima ele vivo, não. A perseguição à igreja no Brasil, ela vai ser política. Me lembro que eu falava em 2014. A perseguição vai ser política. Por quê? Porque os sinais começavam a se apresentar silenciosamente. Silenciosamente. E hoje a gente está vendo aí o extremo do extremo acontecendo no nosso país. A gente está vendo isso acontecendo, a perseguição. Chegou nesse ponto já. Lá em 2014, eu me lembro quando eu falava, a perseguição vai ser política. Está aí. Perseguição política. Silenciosamente, a coisa acontecendo. E você acha que parou por aí? Parou não. Não parou não. Vai piorar. Mas a gente deixa para orar em situações extremas. A gente só deixa para buscar continuamente em situações extremas. E assim na nossa vida pessoal muitas vezes. É só quando a gente está numa situação crítica na nossa vida que a gente começa a orar e a buscar continuamente. Não deixe chegar a um ponto como esse. Para a gente encerrar, não estava aqui nos meus pensamentos, mas vamos encontrar aquele versículo lá de Tessalonicenses, que Paulo diz orai sem cessar. Se alguém encontrar primeiro que eu, me ajuda aí. É Tessalonicenses, não sei se é a primeira ou é a segunda, mas a gente acha já. Eu acho que é o 5. A gente acha. Pastor, está onde? Está na Bíblia. É isso mesmo. 1 Tessalonicenses 5. Né? Uma vez não sei se foi um obreiro estava perto de mim, a gente era obreiro, aí a gente estava querendo encontrar um versículo, e naquela época não tinha celular, essa facilidade, você pega o app da Bíblia, aí bota lá a palavra, encontra o versículo, né? Não tinha nada disso. Era na Bíblia ali, no seco mesmo. Pastor, onde é que está aquele versículo ali? Aí ele pensou, está na Bíblia. Nem ele lembrava. Não dá para decorar tudo nas cabeças, não é um computador, né, pessoal? 1 Tessalonicenses 5,17. Não, mas o pastor tem que saber onde estão todos os versículos. Nem você na tua casa sabe onde é que estão todas as coisas, às vezes. Você perguntar onde é que está aquilo. Ixi, não lembro. Aí querer cobrar do pastor todos os versículos? Dá licença. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5,17 diz aí assim, ó. Orai sem cessar. Só isso. Viu aí? Orai sem cessar. Eles deixaram para orar quando tinha perdido alguns e um dos principais. O que é que você vai precisar perder para poder começar a orar? A buscar a Deus, a despertar. Não tenha que passar por isso. Ora. Ora a Deus, busca. Tenha seus momentos com Deus. Dica para você começar a desenvolver uma vida mais assim espiritual. Uma dica para você. Faz um propósito com Deus, uma dica. Faz um propósito com Deus de um período para você iniciar. Como? 30 dias. Separa 30 dias, aí você fala assim com Deus. Deus, nesses 30 dias,
eu vou fazer isso, isso e isso com o Senhor. Eu vou orar a tal horário, vou ler a Bíblia a tal horário, vou ler um livro a tal horário, e vou jejuar tais dias, durante 30 dias. Quando você, nesses 30 dias, cumprir o seu propósito, você vai ter doutrinado o teu corpo e o teu espírito para continuar a fazer. Aí vai ficar mais fácil. Se você deixar solto, tipo assim, você falar assim, eu vou começar a fazer, e deixar solto, você começa, aí 3, 4 dias você quebra. Então faz um propósito com Deus, para você começar a doutrinar teu espírito, teu corpo. Eu vou fazer um propósito de 30 dias contigo, Senhor. 30 dias. Tal horário leitura, tal horário oração, tal dia da semana jejum. Pronto. Aí você segue à risca esses 30 dias. Ao final desses 30 dias que você seguiu à risca, o que é que vai acontecer? Você vai conseguir dar continuidade a esse ritmo na sua vida. Faça isso. É uma dica que eu te dou para você desenvolver. E estamos aí em um bom período do ano, para se fazer isso. Reta final de ano, não vai deixar para não, janeiro eu faço. Faz isso não, começa agora, faz um propósito com Deus. 30 dias, para você doutrinar o teu espírito, para você ter uma vida intensa. Chama esses 30 dias de intensivão com Jesus. Intensivão com Jesus. É uma dica que eu te dou. Repete aí, por favor, diga intensivão com Jesus. Faz isso. Aí você separa ali aquele período. Pá. Determina a agenda, o que é que você vai fazer nesse tempo. 30 dias você seguir na risca, quando terminar, você vai se achar estranha, se você não continuar naquele ritmo. Amém? Você entendeu essa palavra, irmãos? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Não vamos esperar os nossos Pedros serem presos para a gente começar a orar. Não vamos esperar alguma tragédia acontecer para a gente começar a orar. Não vamos esperar o corpo enfermar. Não vamos esperar uma apostasia espiritual. Não vamos esperar uma crise, seja ela qual for, de qual ordem for. Não vamos esperar um ataque infame de Satanás, desastroso, para a gente começar a orar. Não, de maneira nenhuma. Ore, busque a Deus, desenvolva uma vida contínua de oração a Ele, para que o céu esteja ao teu favor. Amém? Coloque a mão no seu coração em nome de Jesus, feche os seus olhos e repita assim comigo: Senhor meu Deus, eu vim te buscar nesta manhã com todo o meu coração, e o Senhor me entregou esta palavra, e eu preciso, Senhor, realmente desenvolver uma vida de oração na Tua presença, em nome de Jesus. E vamos falar com Deus sobre isso que nós ouvimos aqui agora pela manhã. Pai, nós estamos aqui na Sua presença, meu Deus, e como nós precisamos Te buscar, como nós precisamos rasgar o nosso coração, atravessar, meu Deus, este véu, entrarmos na Tua presença, meu Deus, e trazermos a manifestação do Teu reino para os nossos dias, para a nossa vida. Como nós precisamos disso. Meu Deus, Herodes, ele investiu em um ataque contínuo contra a igreja naquela época. Ele começou ali por baixo, sorrateiramente, silenciosamente, atacando alguns irmãos desconhecidos. Depois ele conseguiu chegar em Tiago, e depois o alvo foi Pedro. Meu Deus, a tragédia estava anunciada. Um dos principais líderes da igreja, teu servo Tiago, foi morto. E agora Pedro estava encarcerado, preso em total segurança, para que não houvesse a mínima chance dele escapar. Aí a igreja despertou: precisamos orar. Mas se tivesse orado antes, Pai,
Quem sabe até a morte de Tiago teria sido evitada. Meu Deus, quantas vezes nós deixamos chegar numa situação extrema da nossa vida para nós podermos te buscar. Mas o Senhor avisa, o Senhor diz: orai sem cessar. O Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Meu Deus, o Senhor avisa a tua igreja, e nós estamos aqui recebendo esses avisos do Senhor, e eu te peço, desperta-nos, meu Deus, para essa necessidade de nós buscarmos a Ti. Desperta-nos, ó Deus, para essa necessidade de nós nos envolvermos contigo, através de uma vida contínua de oração. Desperta-nos, ó Deus, para nós entendermos, Pai, a importância da oração como arma de defesa e como arma de ataque. Arma de defesa e arma de ataque. Meu Deus, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor, despertados pelo Teu Espírito, Pai, inspirados pela Tua Palavra, para orarmos e orarmos continuamente ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus.